tarde aos bravos que acabaram de sair de uma palestra sobre inadimplência, cobrança, etc. E continuam firmes para ouvir falar agora de fraude. Ou seja, é o pessoal resistente, é o pessoal couro grosso, é o pessoal que está realmente interessado em ver aquilo que não é o bright side desse mundo do crédito, né? É o dark side, que faz parte da nossa realidade. É por isso que a gente ouviu esse painel anterior, muito interessante, e vai ter esse painel agora aqui com dois especialistas. Eu vou começar pedindo já para eles se apresentarem e falarem da sua ligação com esse tema, né, da fraude, o seu histórico, sua empresa atual, sua atuação, mas enfim, antes de tudo, mostrar o quanto eles têm de experiência, têm de bagagem para falar desse assunto. E depois eu me apresento também. Por favor, Pedro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Pedro Tavares, eu sou superintendente de produtos da vertical de antifraude da Boa Vista. Boa Vista, que é uma empresa agora uma empresa do grupo da Equifax no mundo. A Equifax adquiriu recentemente 100% da Boa Vista, e a Boa Vista havia adquirido em 2021 uma companhia chamada Conduto. E com a aquisição da Conduto, a gente criou uma vertical de negócios de antifraude, colocando lá toda a capacidade técnica, tanto que a Conduto já trazia, né, da startup, de tomada de decisão, real-time analytics e antifraude para e-commerce, junto com a capacidade de analytics do gestor de base de dados, que já era bom. Maravilha, vocês veem que é alguém que é do ramo, né? Alguém que entende do assunto e alguém que vai estar pronto para responder as perguntas que vocês fizerem ao final aqui do nosso bate-bola. E continuando aqui, outro expert, o Renato. Por favor. Obrigado pelo expert. A responsabilidade aumenta, né? Bom, meu nome é Renato Virso, sou CEO da Correct Data, e tenho o prazer de patrocinar o evento, e também da Vetera. São duas empresas que se complementam, né, dentro do ciclo de análise de risco, de crédito, né? Falando um pouquinho de mim, bom, eu vim do mundo de birôs, inclusive conversando com o Pedro aqui, descobrimos que fomos ex-Equifax lá em 2005, né? Já tem os cabelos meio brancos aí, e que virou Boa Vista, agora voltou a ser Equifax de novo, né? Então, todos nós lá no time da Correct Data somos oriundos de birôs, né? Basicamente Serasa, Boa Vista, SPC, alguns da B3, né? Somos eles também executivos lá, trabalhando junto com o SLG, né? O Sistema Nacional de Gravames, que cuida do financiamento de veículos. E a Correct Data é uma empresa dedicada para mitigar risco de fraude, né? Basicamente, a nossa missão é fornecer dados e informações com inteligência embarcada para mitigar o risco dentro de todo o ciclo de crédito, com um pouco mais de especificidade em veículos, né? Então, veículos é uma vertical que a gente acabou se especializando, né? E aí se dão já quase 20 anos, né? Trabalhando focado nisso, e aí para bancos, fintechs, seguradoras, né? Todo o mercado da cadeia automotiva, né? Que a gente vai poder falar um pouquinho, né? Das fraudes, um pouco dos desafios que a gente tem no dia a dia, que não são poucos. E a Vetera, que é a empresa que faz o registro do contrato das garantias, né? Então, uma vez validado na Correct Data, toda a parte de informações, né, a gente tem certeza que os dados e a garantia está correta, a gente faz o registro propriamente dito no SLG do Gravame, e em mais de 20 estados a gente constitui a garantia naquela operação de crédito, né? A gente vai ter um pouquinho de oportunidade de falar. Obrigado. Excelente. Como eu disse, dois experts, eles comprovaram isso, né? Considerando aí o currículo deles, a experiência deles no segmento, experiências amplas e específicas, detalhadas também em alguns subsetores, até porque esse fenômeno da fraude é muito amplo, é muito sofisticado, é muito complexo, ele tem vários ângulos, e longe da gente aqui nesse painel querer esgotá-lo. Nós vamos explorar alguns aspectos da fraude. Mas como eu prometi também, eu queria me apresentar. Meu nome é Boanerges, eu tenho 42 anos de experiência profissional, tenho 20 como executivo, fui diretor da Credicar, depois da CSU, carnicista e vice-presidente da Visa,
E há 22 anos eu lidero uma empresa de consultoria, que é a Banerj Companhia de Consultoria, especializada em serviços financeiros. Então, eu não sou um expert em fraude, mas eu lido com esse tema junto com outros temas, com vários outros temas no mundo de serviços financeiros, ao longo desses 42 anos de experiência. E meu papel aqui, ainda bem que eu não sou um expert, meu papel aqui é ajudá-los a levantar a bola para eles chutarem no gol. Ou seja, são eles que vão nos ajudar aqui a compreender melhor o contexto atual, tendências, possibilidades, nuances desse mundo da fraude. E eu queria exatamente pedir para que o Renato começasse falando um pouco do panorama, assim, como é que está a situação da fraude atualmente no Brasil, outros segmentos que você queira abordar com mais detalhe, etc., para que a gente tenha uma referência de onde veio e de onde estamos atualmente nesse assunto. Perfeito. Bom, acho que todos aqui, o evento todo praticamente, apesar de ser muito dedicado à questão da tecnologia, a gente vai falar bastante também de inteligência artificial, machine learning e outras aplicações, mas a questão da fraude, acho que é notório, todos sabem, ela só aumenta. Então, e é impressionante, e a gente se assusta, inclusive, com o teor de inovação que você tem também nas fraudes. Então, a gente... É aquela história, é sempre correndo atrás o gato correndo atrás do rabo, ou vice-versa. Então a fraude ela avança numa velocidade muito grande também, Então, e o desafio, eu costumo dizer, é polícia, O mundo não vive sem polícia. Então você vai acabar um dia? Não sei, tomara, mas sempre que você desenvolve padrões, você consegue suprir e dar conta de certas fraudes e padrões de fraudes, que a gente vai falar um pouquinho, vem outra novidade. Então, vem uma fraude que você não esperava. Então, falando um pouquinho agora da nossa realidade, então, um exemplo disso, por exemplo, é veículo 0 km. Então, eu, sei lá, ao longo de 20 anos trabalhando com isso, não era comum que a gente tinha, por exemplo, fraudes com veículo 0 km. Veículo usado, seminovo, como vocês imaginam, você tem todo tipo de problema, alguns de vocês também são profissionais que atuam nesse mercado, você está sujeito a todo tipo de problema, porque é uma garantia que, pela própria característica, é um bem imóvel, ela se movimenta, diferente, por exemplo, de um imóvel que está parado, que está onde está, não vai sair dali, e está num cartório específico. O bem imóvel não, o veículo, o sujeito financia em São Paulo, ele está rodando no Acre, então você tem muito menos controle. Aqui no painel anterior, eu vi um pouquinho do pessoal comentar sobre isso, desafios de busca e apreensão e tudo mais. Então você sempre teve historicamente muita fraude vinculada a esse veículo usado, seminovo, pela própria característica de problemas que vem. A gente vai abordar um pouquinho. Agora, o veículo zero, que teoricamente aquele que saiu da montadora, que o banco está financiando, ele ainda está no RP muitas vezes, ele nem existe aquele bem, E você ter quadrilhas especializadas, você ter uma turma que pega aquele chassi, intercepta e já, antes mesmo dele figurar dentro do órgão de trânsito, que é a autarquia responsável pelo licenciamento, a exemplo do cartório no imóvel, os DETRANs no caso, com o veículo. E você já percebe ali várias ações de fraudes, que não era uma coisa comum. E se por um lado, obviamente, aí eu costumo dizer, talvez se a gente morasse na Noruega, na Finlândia, talvez não existiria uma empresa como a Correct Data. Acaba sendo uma oportunidade, a gente vai se dedicar para tentar mitigar os riscos, quer dizer, acaba sendo oportunidades, entre aspas, para que a gente vá atrás e desenvolva novos produtos, novas soluções em dados para mitigar esse risco, Mas respondendo a sua pergunta, mas assim, a velocidade é muito grande e a gente tem percebido nichos novos de atuação desses fraudadores, de novo, em nichos e mercados que eles não atuavam há pouco tempo atrás. Ou seja, crescendo bastante e se sofisticando, o fenômeno da fraude. Mas Pedro, por favor, como é que você responde essa questão sobre o cenário atual da fraude no Brasil? Bom, eu achei bem curioso a inclusão do carro zero, do veículo zero como alvo de fraude, que é uma coisa nova. Mas o que a gente observa, e aí
falando um pouquinho dos problemas de fraude que a gente combate, né, a gente combate problema de fraude de transação de cartão não presente, carteiras digitais e cadastros, né, criação de personagens, aí, contas laranja, criação de contas novas. E o que a gente percebe é que assim, a gente não tem o fraudador, ele não é aquele cara que trabalha sozinho, escondido, de madrugada, não é isso daí, são organizações mesmo. E são organizações que elas vão investindo, reinvestindo parte dos ganhos, né? Deve ter reunião de conselhos, deve ter tudo que precisa mesmo para funcionar, deve ter ação, né? Entre alguma bolsa ali de valores e tal. Mas a organização criminosa que está por trás da fraude, ela vai se sofisticando e ela também vai investindo conforme o retorno que ela vai obtendo. Então, se ela encontra dificuldade em praticar um tipo de fraude que antes era mais fácil, ela vai se desenvolvendo, vai caminhando para outro ramo. Então, se você não encontrava no carro zero e agora encontra, é porque provavelmente melhorou a forma de controle dos padrões das fraudes que antes eram identificadas. E aí é uma corrida sempre. E eu tive num evento recentemente, junto até com o Márcio Contador do Banco Central, porque a gente está no meio de um movimento, de uma regulamentação em que todos os bancos precisam compartilhar, né, os dados e sinais de fraude. E o que é isso? Né? É uma ferramenta nova para o mercado todo para combate à fraude. Isso começando, vai ficar um pouco mais difícil para o fraudador e para os times, né, das organizações criminosas a praticar aquele tipo de crime. Vão correr para outra atividade que remunere. E a minha crença é que em algum momento a próxima atividade será uma atividade ilícita, né? Porque vai passar por um caminho e aí vai chegar no momento onde a próxima vai ser ilícita. Então, eu vejo um cenário sempre de evolução, a tecnologia dá muito combustível, tanto para o combate quanto para o ataque, né? As tecnologias acessíveis, o barateamento, o processamento de dados e tudo mais, dá combustível para os dois lados, mas a verdade é que a colaboração das companhias tem sido cada vez maior. E aí, por aí, eu vejo um caminho mais próspero no combate à fraude efetiva. Excelente, obrigado. Você tocou em vários pontos importantes, eu vou destacar só três aqui, do fim para trás. O aspecto da colaboração, que a gente vai explorar certamente aqui. O aspecto da tecnologia, que é central, é o título do nosso painel, é exatamente esse assunto, o combate à fraude no mundo técnico, no mundo tecnológico, as várias tecnologias a serviço do crime de um lado e a serviço do combate ao crime, do fenômeno da fraude. E também o aspecto da profissionalização do mundo da fraude, né? Quer dizer, não são agentes independentes, isolados ou ingênuos, são altamente profissionais, focados e que vivem pesquisando, buscando e colaboram também entre si, evidentemente, para atingir os seus objetivos. Mas certamente vocês vão poder ilustrar isso melhor daqui para frente. E aí, antes de entrar nos aspectos da tecnologia, que vão integrar, que vão dar o significado do combate à fraude, eu queria que vocês fizessem algum comentário sobre uma comparação do Brasil com outros países, ou com outras regiões, etc. Como é que a gente está? Eu até tenho a minha visão, mas eu queria que vocês passassem a visão de vocês, as referências de vocês, para o nosso público aqui. A minha percepção é de que nós estamos pior. Muito pior? Sendo bastante pragmático. Muito pior. Não sei o quanto pior, viu? Numa escala aí de 0 a 10. Pior é negativo.
Eu tenho a impressão que sim. Aliás, a gente tem números, né? Tem estatísticas aí que mostram, né, no mundo que, de fato, inclusive recente, né? A gente estava vendo uma análise que, enquanto o mundo melhora, a gente piora, né? E, bom, enfim, acho que precisaria dar uma olhada nessa pesquisa mais a fundo, porque, obviamente, a gente é um país, né, população muito maior, continental, mais de 200 milhões de habitantes, é natural a frota, e aí falando um pouco do nosso mercado de financiamentos, né, quer dizer, 500 mil financiamentos mês, 6 milhões de financiamentos ano, 1,5 milhão de vendas de veículos, quer dizer, os números são grandes, né? Então é natural que, estatisticamente, você também tenha mais problemas nesse universo de números maiores, superlativo, né? Ou seja, a gente é uma das maiores frotas, por exemplo, de veículos do mundo. É natural que você tenha um percentual maior mesmo, mas a minha percepção é de que a gente ainda precisa avançar muito, apesar da agenda de tecnologia, né? A gente vai falar, e tem falado de inteligência artificial, machine learning e outras tecnologias, ela ainda é um pouco incipiente. Acho que a gente chegou agora nesse momento, né, de ChatGPT e novidades que provocaram e nos provocam, né, a reflexão, e talvez a gente faça com que as agendas de desenvolvimento de produtos nas empresas, né, as nossas e outras, independente do porte, sejam ainda mais aumentadas, né, e avançadas numa velocidade ainda maior, mas eu tenho a impressão que é uma guerra que a gente tem que tomar mais à frente, né? E quando a gente vê, né, a sofisticação dessas quadrilhas, né, como o Pedro bem colocou, é preocupante, porque antigamente os erros, e eu me lembro de algumas empresas parceiras que trabalham com documentoscopia, talvez alguns de vocês aqui trabalhem, sejam desse ramo, você pegava padrões, por exemplo, mais grosseiros. A fraude ela tendia a ser mais grosseira, como o Pedro bem colocou. E hoje em dia não. Hoje em dia você observa quadrilhas, né, e organizações mesmo, com muita tecnologia, muita inteligência aplicada nesses golpes, que por vezes se iguala à mesma tecnologia e inteligência que você tem dentro da própria empresa. Quer dizer, então você imagina que você tem um inimigo do outro lado do muro que você com as mesmas armas que você, quer dizer, praticamente com o mesmo nível de conhecimento. Antigamente, a minha percepção era de que existia mais um gap, né? Quer dizer, as coisas eram um pouco mais, para usar um palavreado um pouco mais toscas, né? Mais simples ali, você pegava erros mais grosseiros, digamos assim, né? E hoje não. Hoje você precisa não só da documentoscopia, mas de toda uma coleta de dados, de inteligência embarcada, né? Que é um pouco que a gente se preocupa em fazer, com algoritmos, né, que entendem padrões cada vez mais sofisticados, né, e aí, de novo, que aí esse talvez seja um desafio, que não é porque não está conforme que seja uma fraude. Talvez esse seja um desafio grande, né? Às vezes você pega irregularidades que não necessariamente são fraudes, né? E esse é o desafio, né? Quer dizer, no sentido que fica menos evidente a fraude, né? Porque ela é mais sofisticada, ela é mais bem desenvolvida. Então, me parece que o Brasil ainda tem uma agenda grande, tem que avançar muito nessa parte, principalmente de tecnologia, de tratamento de dados, enfim, né? E considerando bem com a agenda do LGPD, né? Que por vezes existe um limiar ali que ele é sensível, né? Porque, obviamente, você vai precisar tratar de dados em última análise, não tem como você mitigar risco de fraude sem que você tenha acesso a dados, mas desde que esses dados sejam respeitados dentro da legislação vigente de LGPD e outras preocupações, né? Então, a minha visão é otimista do ponto de vista que a gente tem muito trabalho para fazer, mas o cenário ele é preocupante. Eu acho que é uma agenda que a gente vai ter que se esforçar muito ainda com suar a cabeça para chegar junto desses desafios. É por isso que vocês estão aí no setor, por isso que vocês estão fazendo o que fazem, todas as equipes, etc., para fazer a diferença. Pedro, você compartilha essa visão do Renato, que no Brasil a gente está pior do que outros países, e se é pior, é pouco, muito pior. Bom, pensando nas transações de cartão não presente, né, que são índices que as bandeiras divulgam e tal, a gente tem assim, no segundo lugar, né? A gente é o
No segundo lugar, a gente perde para o México. Segundo lugar, entre os piores, né? Historicamente, Os piores, né? as maiores taxas de chargeback, as maiores taxas de fraude. É o segundo lugar mais procurado pelos fraudadores, onde menos consequências isso a fraude não tem. Então, eu acho que tem uma relação muito forte com as consequências, com o que acontece depois, né, de identificado, depois de percebido, coisa que a delegacia de crimes cibernéticos tem trabalhado bastante, e o próprio Banco Central fez um trabalho muito importante no ano passado, que culminou na resolução conjunta do presidente agora. Trabalho esse de inspeção dentro dos bancos, reunindo 650 instituições financeiras e apontando cerca de 100 mil usuários, 100 mil documentos sensibilizados para algum tipo de fraude, e estudo esse que apontou para três grupos criminosos que sofreram consequências e tiveram seus crimes de alguma forma listados e punidos. Então, assim, tem muita coisa para andar ainda, existe muitas chances de melhoria, né, porque a gente tem 3 vezes mais a nossa taxa de chargeback por fraude, um pouco mais de 3 vezes a taxa dos Estados Unidos. Então, naturalmente, aqui se investe mais em tecnologia de antifraude do que lá nos Estados Unidos, e a gente é mais ou menos a metade da taxa de chargeback lá no México. Então, eu acho que tem um cenário de combate à fraude que é muito importante. A gente vê as autarquias direcionando, delegacia de crimes cibernéticos e Banco Central atuando para viabilizar a identificação e as consequências sobre os crimes. E a gente vê também soluções de mercado colaborativas aí, e entre os mercados. Então, é possível já trazer conhecimento, informação, padrões e identificação de pessoas da internet, do mundo online, para ajudar na tomada de decisão do mundo offline. Então, esse tipo de intercâmbio também vai enriquecer, vai facilitar um pouco a detecção, o lado da detecção da fraude. Muito obrigado, excelente. Isso foi só a introdução, tá? É pena que a gente tem pouco tempo, a gente tem um pouco mais de 15 minutos aí para dentro, mas a gente vai falar agora um pouco mais do tema, vai integrar mais o fenômeno da fraude, já foi muito bem caracterizado em grandes pinceladas, em grandes linhas, e com referências locais e comparações internacionais. Falar agora sobre tecnologia, ou seja, o que a tecnologia já faz, já vem fazendo diferença na gestão, na prevenção, na repressão, na fraude, e o que ela pode vir a fazer daqui para frente. Que tipos de tecnologias devem ser adotadas e podem ser adotadas daqui para frente? Bom, eu acho que esse é o ponto, né, Maurício? Assim, na Correct Data, como é que a gente pensa assim, o processo? De fato, fraude, como acho que todos sabem, não tem bola de prata, né? Então, não tem remedinho que você toma e está resolvido o problema. Então, como é notório, o que a gente aposta, na Correct Data numa esfera, a gente costuma dizer que a gente é um shopping de dados, A gente tem um conjunto de dados e informações. Então, acho que o primeiro ponto, é você trabalhar com uma matriz diversificada de dados, porque uma coisa que a gente percebe no dia a dia, dificilmente o fraudador ele vai acertar em todos os pontos. Pode ser que isso um dia aconteça. Hoje, a gente percebe que em algum ponto, em alguma medida, ele vai falhar. Então, um conjunto, uma esfera de dados
que se complementam, né? Dados tradicionais dos birôs, né? Do Serasa, Equifax, Boa Vista, SBC, a Correct Data, por exemplo, a gente trabalha com um arsenal muito grande de dados, com uma empresa de Big Data, que a gente vai participar de outras informações que muitas vezes não deu tempo, o fraudador não conseguiu olhar para todos os detalhes, né? Então, quando ele pegou aquele documento falso, ele vai ter uma ação sobre aquilo, né? Se utilizando de dados falsos, por exemplo, mas a gente tem como bater com outras informações, histórico de crédito, ele tem como checar o histórico de crédito da pessoa, né? Onde ele tomou o financiamento, em que banco, em que situação, uma alienação, arrendamento, uma reserva de domínio anterior, algumas perguntas randômicas que você faz para ele, se ele não responder em questão de, por exemplo, de minutos, tem coisa errada. Se você não responde o nome da sua mãe, em 2, 3 minutos, tem alguma coisa errada, vocês concordam? O nome da sua mãe você tem que me dizer em 2 minutos, segundos. Né? E outras informações que você pode cruzar. Ah, mas o nome da mãe também fraudou. Bom, tudo bem, o financiamento. Você tomou um financiamento há 12 meses atrás, pelo Banco Itaú, uma alienação fiduciária, a primeira parcela total. Então, o desafio é você ter um conjunto de dados, fazer com que esses dados se organizem de uma forma, e aí, obviamente, que você quer diminuir o recurso humano, e aí que entra a tecnologia da inteligência artificial, para que todos esses dados combinados em modelos, você consiga tomar decisões assertivas sobre isso. Né? Então, na minha visão, eu acho que a primeira coisa é trabalhar com dados que se complementem numa análise bastante assertiva, porque, de novo, né, dificilmente a fraude vai conseguir tapar todos os gaps desse processo. E o segundo ponto, aí falando de inteligência artificial e machine learning, um pouquinho do que a gente implementa na Correct Data, da identificação de padrões. Né? Então, o que a gente sempre faz é identificar uma fraude e explicar para a máquina, né? E aí sempre lembrando, a gente fala de inteligência artificial, né? A máquina não pensa sozinha, né? Quer dizer, a inteligência artificial somos nós que alimentamos a máquina. Aquilo que você, aliás, é um dos grandes pontos aí do ChatGPT, né? Que o pessoal brinca. Então, se você, obviamente, der a comida errada, né? Der a informação errada, ela vai dar a decisão errada. Né? Então, essa alimentação da inteligência artificial é muito importante. Então, em termos práticos, na medida que você detecta uma fraude, você fala para a máquina, isso é uma fraude. Quando vem outro caso, reforça. Quando vem outro caso, reforça. E aí, obviamente, eu não sou estatístico, né, gente? Eu preciso chamar um time aí, os meninos, os universitários que dominam o assunto, mas de modo geral, né? Então, a máquina, ela começa a aprender e aí machine learning mesmo, quer dizer, cada vez que uma fraude nova vem, ela reforça aquele modelo, né? E aí falando um pouquinho do nosso mundo de financiamento e crédito para veículos, olha, esse chassi na 6ª posição, para não ficar muito técnico, né? Os caracteres alfanuméricos, desde A tinha que ser B. Então isso aqui não corresponde à realidade, isso aqui foi alterado. Seja proposital, seja por erro humano. Há que se considerar também um erro ali no processo. Mas ele vai gerar um alerta. Isso aqui está não conforme. E à medida que você confirma que aquilo realmente é uma fraude, você explica para nós, isso é uma fraude. E ela vai constituindo padrões. Né? E aí, numa base de 116 milhões, por exemplo, de garantias, né, em veículos, ela vai construindo aqueles padrões e vai te dando as assertividades. Ao ponto de que hoje, na Correct, a gente tem isso. Olha, isso aqui tem 90%, por exemplo, 88% de ser uma fraude. Tá? E aí você vai trabalhar com índices de assertividade. E talvez o desafio, né, o que a gente falou você já tem os padrões estabelecidos, mas sempre vão ter fraudes novas. A exemplo do que eu falei de veículos novos, ou de novas situações, né, de nota fiscal, por exemplo, veículo novo, que consta do CNPJ fraudado, em vez do CNPJ para quem foi faturado, enfim. E aí você tem que fazer um conjunto de validações. Então você está o tempo todo aprendendo, gerando novos padrões, né, consolidando os que já existem, e como a fraude, Pedro falou aqui, está sempre evoluindo, você está sempre criando novos padrões. Né? E o que me parece, Pedro fala bastante da resolução, né, conjunta das 06, traz esse grande benefício desse compartilhamento. Né? E acho que vocês sabem, assim nasceu uma Serasa, o próprio conceito, né, do birô, a Serasa na década de 60, né, mas ela nasceu com esse princípio. Se a gente se unir, se a gente trocar informação, é mais eficiente.
Né? Quer dizer, o conceito da gente trocar informações torna o processo mais eficiente. Né? Então, esse é o terceiro elemento que eu acho que tem a somar nesse processo. Excelente. Está ficando cada vez mais claro porque o nome da sua empresa é correto. Dados corretos, né? Assertivos, que respondem às necessidades, que ajudam a prevenir riscos. Mas, Pedro, por favor, o que você nos fala sobre tecnologia e fraude? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, a forma o desafio, puxando aqui da fala do Renato, o desafio para conseguir aprender, conseguir detectar os padrões, é o desafio da coleta dos dados e um bom encaminhamento, um bom tratamento. E para isso, nos últimos 5 anos, a gente teve um avanço impressionante de capacidade computacional e de capacidade de tratamento de dados não estruturados, e isso tudo viabilizou a formação de grandes domínios de informações para treinamento de modelos. Se for observar, por que o ChatGPT virou um grande, saiu da casca, qual foi o momento onde a OpenAI vai lá e coloca o ChatGPT de maneira contundente no mercado? Quando o treinamento de modelo passa a usar mais de milhões de variáveis, quando o algoritmo passa a ter mais de milhões de variáveis ali em treinamento. Só que imagine que para você se utilizar desse modelo, você precisa ter outros universos de informações muito grandes e conseguir identificar os padrões de boas transações e de más transações, tentando fazer isso genérico, sem ser especificamente no mercado de transações, mas vou precisar dar um exemplo aqui. Hoje a gente toma decisões de aprovar ou negar uma transação do e-commerce, desde um lápis, desde uma assinatura de um streaming de R$15, que acontece todo mês, até um celular de última geração que você compra em uma transação pessoal para você, ou que uma empresa está comprando para distribuir para 10, 15, 20 funcionários. Isso tudo vira uma transação de e-commerce. E como que você diferencia a transação boa da ruim? A gente coleta e em real time a gente calcula mais de 4.000 features do comportamento da navegação e da transação, e relaciona isso com todo o efeito de rede de todas as decisões que a gente já tomou, cerca de 2 milhões de decisões todos os dias. Então, imagina o universo de informações que a gente consegue tratar para decidir uma única transação, que pode ser a transação de um lápis. Uma margem ridiculamente baixa, com caro custo de transação. Se você pensar, a transação de R$10 mil de um aparelho celular de última geração, cabe botar ali alguns reais, dezenas de reais de custo para combate à fraude. Mas e um lápis? E R$5 de V-Bucks dentro do joguinho lá. Caro. E a gente faz um fraude mesmo assim. Por quê? Porque a gente consegue estruturar e consumir essa quantidade de informações para que tome a decisão muito rápido. O efeito rede, ou seja, todas as decisões que eu já tomei até hoje, me ajudam demais a tomar a próxima decisão. E esse efeito rede é um efeito rede que pode ser colaborativo entre as empresas. E aqui é que a gente tem se posicionado. Como que eu faço? O efeito rede de todas as decisões que eu tomei, eu consegui entregar dentro dos mecanismos de antifraude dos outros negócios. Então, eu acho que a tecnologia hoje viabiliza isso. A gente tem redes de informação bem estabelecidas, autogeridas, existe aí o blockchain estabelecido, sólido, e capacitando
a colaboração sem romper a barreira da privacidade sobre os dados. Então, eu vejo aqui a tecnologia caminhando para que a colaboração seja viável, rentável e que só mesmo agrida, só mesmo prejudique o negócio ilícito, né, de fraudes. Excelente. Na realidade, caminhando aqui para o final desse nosso nós não temos, só temos 5 minutos na realidade. Então eu vou fazer na realidade a minha última pergunta aqui, porque eu acho que é importante entender esse fenômeno da cooperação, da colaboração. Em que medida a gente está bem avançado? Tem até uma resolução sobre isso, a pergunta número 6, do Banco Conjunto, do Banco Central, do CNM, etc. Mas em que medida a gente avançou já nessa área, ou que a gente pode avançar mais? E independente da regulação, quer dizer, não só por obrigação de compartilhar dados, de compartilhar experiências e a gente ser mais efetivo, mas fazer isso também de uma maneira espontânea ou independente, que aí é uma área onde a gente tem muito que ganhar, né? Se cada um dos agentes que está dentro desse mercado trocar de alguma maneira. Eu queria ouvir vocês dois sobre cooperação. Vou tentar ser breve, vou estourar. Bom, acho que a gente começa, a Conduto ela criou um evento anual chamado Fraud Day. Então, é um evento onde todos participam. A gente leva para o palco muitos cases, participando com esse evento, e para falar de fraude, para falar de como combater a fraude no mercado. A gente está indo para o quinto evento, que vai acontecer em maio do ano que vem. E o Banco Central, ele colocou a regulamentação dos outros 6, que vai entrar em vigor agora dia 1º, e que obriga o compartilhamento do sinal de fraude. Só que esse é um movimento que há muito tempo acontece, porque no próprio Fraud Day a gente vê que não há profissional de risco de nenhuma organização que não tenha alguns grupos de contatos com os quais compartilham os casos para entender se bateu lá também, né, se o mesmo fraudador bateu aqui, bateu lá. Então, o Banco Central está estabelecendo e está normatizando esse ser e colocando todo mundo na mesma piscina, digamos assim. Tá? Então, acho que é nesse nível que a gente está, deve entrar em vigor agora dia 1º. Você vai entrar em vigor, né? Menos que o Banco Central resolva adiar agora, mas não adiou até agora. No dia 1º começam os compartilhamentos e em fevereiro se estabelecem uma porção de outras regras aí para controle de SLA de resposta e como o funcionamento dessa rede de compartilhamento. Excelente. Então, um movimento bem-vindo, né? Você está muito coisa no mercado. Algum comentário sobre isso? Eu acho que, rapidamente, o nosso tempo está esgotado, né? Acho que é isso. O compartilhamento é fundamental, né? Se você pegar na nossa história, deu o exemplo aqui da Serasa, né? Pela própria criação da companhia lá na década de 60, com esse intuito, né? E a gente que passou um pouquinho por Birô também, o Avis sempre teve essa ideia dos grupos, né? De factorings e outros grupos em que se entendia que o compartilhamento era muito poderoso, né? O compartilhamento era uma ferramenta bem eficaz, né, contra a fraude, porque você torna o conhecimento linear, né, de todos os players, né? E um exemplo que me ocorreu agora, por exemplo, o próprio nascimento do SNG, que é o Sistema Nacional de Gravantes, que hoje é operado pela B3, né, começou lá com a Gravantes.com, GRT Solutions, CETIP, e agora está com a B3. Para que ele existiu? Justamente por isso, porque eles percebiam que a fraude, por exemplo, o carro era financiado em São Paulo, mas ele ia lá para Roraima. Quer dizer, e você não tinha como ter o controle. E aí o fraudador, o que ele fazia? Ele tentava financiar o carro mais de um credor, né? Eu tomei um financiamento com o Itaú, eu vou tomar com o Bradesco, eu vou tomar com o Santander, né? Com outros bancos. Por quê? Porque os bancos não sabiam, né, do histórico dele. Então, no momento que você cria uma base única de compartilhamento de dados,
o banco que ele tem está fraudado, dizer, peraí, mas você já tomou o financiamento dessa garantia no outro agente financeiro, né? Então ele está travado, ele já foi objeto de garantia numa outra operação de crédito. Você está querendo fazer uma fraude. E isso era comum, né? Mas ele atravessava a fronteira e tentava tomar o crédito numa outra instituição financeira que, sem visibilidade, né, desse compartilhamento de dados, acabava muitas vezes dando um segundo, terceiro, quarto crédito para aquela operação dentro da mesma garantia, seja uma fraude clássica. Então o compartilhamento ele é fundamental, né? A resolução conjunta aí 006 e essas iniciativas, né, além da tecnologia e dos dados, ela é fundamental justamente para você compartilhar aquele histórico de dados entre todos os players do mercado. Né? Obrigado, Renato. Obrigado, Pedro. Foi um prazer aqui aprender com vocês, com esses dois especialistas. Espero que vocês tenham apreciado também essa nossa troca de ideias. Pena que a gente não tenha mais tempo para perguntas de vocês, mas, por favor, imagino que os dois especialistas terão o maior prazer de responder se vocês nos procurarem aqui na sequência. Muito obrigado, então. Uma boa tarde, bom evento.